Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dilce do Nascimento. Estamos aqui juntas em mais um dia para compartilharmos a mensagem do dia. Sabia que existem dores que não fazem barulho? Que existem prisões que não têm grades visíveis? E existem pessoas que aprendem a sobreviver em situações que Deus nunca planejou para elas. Hoje a palavra nos convida a olhar além do nosso próprio contexto e perceber o que Deus nos chama não apenas para sermos restauradas, mas também para nos levantarmos como agentes de restauração. Nós vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza a esta reflexão. Eu estou falando de quebrando cativeiros, restaurando o destino. Esta é a nossa mensagem do dia. E o texto que iremos meditar está no livro de Neemias, o capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão e não podemos fazer nada para evitar isso. Por isso, os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Quando olhamos para a história de restauração do povo de Israel, dos muros e do templo do Senhor em Jerusalém, percebemos que Neemias foi um dos grandes protagonistas. Ele vivia longe de Jerusalém, na cidade de Suzã, servindo ao rei. Aparentemente, a sua vida estava estável e confortável. No entanto, ao receber visitantes vindo de Jerusalém, Neemias quis saber como estava a cidade e os sobreviventes. Essa realidade incomodou profundamente o coração de Neemias. A Bíblia relata que sua tristeza foi tão visível que o rei percebeu e perguntou: você não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Neemias 2:2. Muitas vezes vivemos como Neemias em nossos palácios particulares, desfrutando de algum nível de conforto sem perceber ou nos envolver com as dores daqueles que estão na nossa Jerusalém, ou seja, em lugares e contextos onde há pessoas sofrendo. Neemias não se conformou. Movido por compaixão e por um senso de missão, pediu ao rei permissão para voltar a Jerusalém e restaurar a cidade. Porém, ao chegar, deparou-se com uma situação ainda mais dolorosa. Famílias não haviam perdido seus bens e alguns filhos já estavam reduzidos à escravidão. O texto de Neemias 5:5 mostra sua indignação diante de um povo que havia se acostumado à opressão. A zona de conforto é perigosa, porque nos impede de lutar novamente, de confrontar injustiças e de enfrentar dores passadas para construir um futuro diferente. Neemias não apenas sentiu indignação, ele se posicionou. Confessou os nobres e líderes, confrontou os nobres e líderes e convocou uma assembleia. Expôs a injustiça e fez com que todos refletissem sobre a exploração que estava acontecendo. Sua atitude provocou mudança. Hoje, o Senhor nos chama para esse mesmo posicionamento. Há mulheres vivendo em cativeiros modernos e muitas vezes passando ao lado delas sem agir. Esses cativeiros podem ser cativeiros emocional, aprisionamento por traumas, mágoas, rejeição ou violência verbal. Cativeiros espirituais, como afastamento de Deus, pressas em práticas que se afastam da vida abundante que Cristo oferece. Ou cativeiros financeiros, endividadas, exploradas, em trabalhos injustos ou presas em relacionamentos abusivos por dependência econômica. Cativeiros de relacionamentos abusivos, mantidas sob manipulação, controle e sem liberdade de decisão.
cativeiros de identidade, vivendo sem saber quem realmente são em Deus, presas a rótulos e palavras destrutivas. Assim como Neemias saiu do seu palácio para restaurar Jerusalém, somos desafiadas a sair do nosso comodismo para lutar pela liberdade e dignidade dessas mulheres. A mudança começa quando nos recusamos a ser espectadoras e nos tornamos instrumentos ativos de restauração. E você deve estar se perguntando como começar. Comece. Comece orando por discernimento para perceber os cativeiros ao seu redor. Comece aproximando-se de mulheres que estão sofrendo e muitas vezes o primeiro passo é ouvir. Comece oferecendo ajuda prática, desde orientação até auxílio em necessidades básicas. Comece sendo voz profética, denunciando injustiças e encorajando a fé. O chamado de Deus para nós hoje é chave. Levante-se e lute pelas que não conseguem lutar sozinho. O que Neemias fez no passado, precisamos fazer agora. Porque quando nos levantamos para quebrar cativeiros, ajudamos a restaurar não apenas vidas, mas destinos. Aleluias! Talvez você nunca tenha refletido sobre o que nós acabamos de falar, mas há um começo, há um passo a ser dado. E hoje eu quero dar esse passo juntamente com você, fazendo uma oração. Então eu peço que neste momento você possa abrir o seu coração e dizer: Pai, eu entrego em tuas mãos as minhas emoções, o meu pensar, para deixar o Senhor ministrar em mim, para que eu possa ser canal de bênção em tuas mãos. E que a partir da minha vida eu possa me tornar alguém que colabore com a destruição de cativeiros e que eu possa, por meio da minha vida, restaurar destinos. Amém? Senhor, abre os nossos olhos para enxergar além da nossa própria realidade. Livra-nos da indiferença, do comodismo, da acomodação espiritual. Dai-nos um coração sensível, como o de Neemias, que não ignorou a dor do seu povo. Mostre-nos onde existe cativeiros emocionais, espirituais, financeiros e de identidade. E ensina-nos como agir com sabedoria, amor e coragem. Use-nos como instrumento de libertação e restauração. Que onde havia opressão, o Senhor estabeleça dignidade. E onde havia prisão, o Senhor gere novos destinos. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos neste momento e agradecemos, porque nós temos a certeza de que nós estamos sendo ouvidas. Amém? Talvez hoje Deus esteja te chamando não apenas para ser curada, mas para se posicionar. Não para observar a distância, mas para se aproximar. Não para se conformar, mas para agir. Quando escolhemos sair da zona de conforto e responder ao chamado de Deus, cativeiros são quebrados, destinos são restaurados, inclusive o nosso. E se essa palavra fala ao seu coração, traz inquietude, curta, comente e compartilhe. Sua interação pode ser o meio de Deus para alcançar outras mulheres. Amém? Eu conto com você e o reino também. Portanto, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir ela hoje. E nos encontraremos no dia da manhã, se Deus quiser.